Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios de aplicações do Enem. Vamos começar por esse aqui, que foi uma questão que caiu no Enem de 2014 na sua aplicação regular. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama, e, por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará, em cada vez, um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Então, bem, nas primeiras vezes que ele for alugar os filmes, ele vai alugar um de ação e um de comédia. Então a gente vai ter assim, primeira vez aqui, um de ação e um de comédia. Ação, comédia. E isso vai se repetir até acabarem os filmes de comédia. Como são 5 filmes de comédia, ele vai fazer isso 5 vezes. Então, bem, inicialmente, quantas opções ele tem para o filme de ação? São 8 filmes de ação. Então, aqui ele tem 8 opções para o de ação. E como são 5 de comédia, aqui ele tem 5 opções para o de comédia. Na segunda vez que ele for, ele vai ter agora 7 opções para o de ação e 4 para o de comédia. Em seguida, 6 para o de ação e 3 para o de comédia. 5 para o de ação e 2 para o de comédia. E, finalmente, 4 para o de ação e apenas 1 escolha para o de comédia. Agora, esgotaram-se os filmes de comédia. Ele vai ficar agora sempre alugando um filme de ação e um filme de drama, até se esgotarem esses filmes. Então, como só são mais 3 filmes de cada tipo, ele vai ter que fazer isso mais 3 vezes. Então, agora, ele vai ter 3 opções para alugar o filme de ação e também vai ter 3 opções para o filme de drama, 2 para o de ação e 2 de drama, e finalmente, na última vez, uma de ação e uma opção para o filme de drama. Agora é só multiplicar todos esses números que aparecem aí. Se eu olhar só para as opções dos filmes de ação, o que é que eu vou ter? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, para ação eu tenho 8 fatorial escolhas, certo? Para os filmes de comédia, aí eu tenho o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 5 fatorial. E, finalmente, para os filmes de drama, aí o que é que a gente tem? Aqui só, a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1. Juntando tudo isso dá 3 fatorial. A resposta vai ser essa. 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial, que é o que aparece aqui na letra B. Beleza? Maravilha. Vamos para o segundo exemplo do vídeo de hoje. Essa questão foi do Enem de 2013, também da sua aplicação regular. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com os 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... Então, bem, vamos ver quantas senhas existem no novo sistema. Novo sistema, eu tenho 6 dígitos. Em cada um deles eu posso usar um dígito, um algarismo de 0 a 9, ou eu posso usar uma das 26 letras do alfabeto, que pode ser maiúscula ou minúscula. Então eu tenho 52 opções se eu quiser usar letras, porque eu tenho 26, mas para cada letra tem 2 opções, maiúscula ou minúscula, e ainda tenho os 10 algarismos. Então, em cada um desses dígitos aqui, eu tenho 62 opções. As 52 que vinham das letras, mais as 10 que vinham dos algarismos. Então, eu vou ter 62 opções em cada um dos dígitos. Multiplica tudo isso aí, vai dar 62 elevado a 6. Beleza?
porque eu posso repetir os dígitos à vontade, beleza? E no sistema antigo, aí quantas senhas eu tinha? Nesse caso, eu ainda tinha 6 dígitos para escolher, só que agora eu só podia usar algarismos, de 0 a 9. Então, de 0 a 9 tem 10 algarismos, né? Então, eu tenho 10 opções aqui, 10 opções aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 também aqui. De novo, usamos o princípio multiplicativo. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 à sexta. Esse era o número de senhas que existiam no sistema antigo. Então, qual que é a resposta? O número de senhas do sistema novo, 62 elevado a 6, sobre o número de senhas do sistema antigo, que é 10 elevado a 6. A resposta aí aparece exatamente na letra A. Beleza? Maravilha. Vamos para o último exemplo de hoje. Esse caiu no Enem de 2013, também, assim como a questão anterior, também na sua aplicação regular. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Está aqui o formato da joia. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Então, eu vou mostrar primeiro como é a forma errada de fazer esse exercício, tá? Vamos fazer assim. Eu tenho 3 opções. Vamos iniciar aqui determinando qual é a cor que vai ser usada na pedra aqui da posição A. Então, eu teria 3 opções, né? Maravilha. Então, agora eu teria 2 opções aqui, na pedra B, porque eu não posso repetir a cor que eu usei na pedra A, porque esses 2 vértices aqui são vizinhos, são vértices consecutivos. Agora, no vértice D, eu também tenho 2 opções, né? Porque eu só não posso usar a cor que eu usei no vértice A. E no vértice C, quantas opções eu tenho? A resposta é depende. Bem, vamos supor, por exemplo, que a cor que eu usei no vértice A foi vermelha, que no vértice B eu usei azul, e no vértice D eu também usei azul, certo? Então, nesse caso, quantas opções eu tenho para o vértice C aqui embaixo? As únicas cores que eu não posso usar são as cores que eu usei em B e em D, que foram a mesma cor. Então, aqui eu posso usar tanto a cor verde, que é a que eu não usei ainda, quanto a cor vermelha, que eu usei aqui. Então, eu tenho 2 opções aqui. Por outro lado, imagina agora que eu tivesse usado vermelho aqui em cima, azul aqui do lado. Do outro lado, digamos que eu tivesse usado verde. Então, quantas opções eu tenho aqui embaixo agora no vértice C? Eu não posso usar nem azul e nem verde, só posso usar o vermelho aqui. Então, eu só tenho uma opção. Então, não dá para usar diretamente o princípio multiplicativo se eu fizesse assim, beleza? Por quê? Porque eu vou precisar dividir em casos, já que o número de opções que eu tenho aqui no final depende da decisão que eu fiz na etapa anterior. Se eu pintei o vértice D na mesma cor do vértice B ou não, certo? Então, vamos iniciar assim, ó. Vamos fazer primeiro se o vértice B tiver a mesma cor do vértice D. Então, como é que vai ficar? No vértice A, eu tenho 3 opções. No vértice B, eu tenho 2 opções. No vértice D, eu só tenho uma opção, porque tem que ser a mesma que eu usei no vértice B. Então, na hora que eu escolho quem é o vértice B, eu já defino também quem é o D, tá certo? E agora, aqui no vértice C, eu tenho 2 opções. É exatamente a situação que aconteceu aqui, certo? Esses 2 com as mesmas cores. Agora, e o outro caso? Se eu tivesse cores distintas em B e em D, aí como é que fica? Agora eu tenho 3 opções em A, 2 opções em B. No vértice D, eu continuo tendo apenas uma opção. Por quê? Porque eu não posso repetir a cor que eu usei aqui, nem posso usar a cor que eu usei aqui, porque é o caso que eu estou considerando. Beleza? Mas agora, aqui no vértice C, quantas opções eu tenho? Apenas uma. Não pode usar nem a que eu usei aqui, nem a que eu usei aqui, que são diferentes, tá certo? É exatamente a situação daqui. Então, quantas opções eu tenho se B e D forem pintados com a mesma cor? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Daria
12 opções. E quantas opções eu teria se eu pintasse B e D com cores distintas? Então, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 daria 6. E a resposta seria 18, que está na letra C. Mas isso está errado, certo? Vamos ver por quê. Imagina, por exemplo, que a gente pinte da seguinte maneira. Digamos que a gente coloque vermelho aqui em cima, azul nas duas laterais, certo? E que aqui embaixo a gente pinte, por exemplo, de verde. Agora imagina também que eu pinte aqui em cima de verde, nas laterais de azul, e agora aqui embaixo que eu pinte de vermelho. De acordo com as contas que a gente fez, essas duas joias aqui são diferentes, porque eu estou usando cores diferentes na primeira opção e cores diferentes na última opção. Essas joias estão sendo consideradas distintas, mas elas são distintas mesmo. Se eu girar essa joia daqui, de modo que eu mude a posição desses dois vértices, se eu simplesmente giro isso, eu vou ficar exatamente com essa outra joia de cá. Portanto, essas duas joias são iguais. Então, eu não posso fazer a conta desse jeito. Eu tenho que levar em conta outra coisa, porque essa rotação aí que eu faço me dá joias iguais que não estavam sendo consideradas como joias iguais, certo? Então, ao invés de eu resolver assim, eu vou fazer o seguinte. Eu sei já que eu vou ter que ter sempre duas joias com a mesma cor. Por quê? Porque eu tenho 4 posições e apenas 3 cores disponíveis. Então, ou as cores repetidas vão estar na horizontal, ou as cores repetidas vão estar na vertical, certo? Também pode ser que as cores estejam repetidas tanto na vertical quanto na horizontal. Quantos casos eu tenho com as cores que estejam repetidas tanto na vertical quanto na horizontal? Aqui eu teria 3 opções. Aqui embaixo tem que ser a mesma cor que eu usei aqui em cima, então eu só tenho uma opção. Aqui do lado, quantas opções eu tenho? 2, não posso usar a cor que eu usei nessas duas aqui, que é a mesma. E aqui, uma opção, porque tem que ser a mesma de cá, certo? Então aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou olhando para uma situação como se fosse essa aqui. Azul em cima, azul embaixo, vermelho de um lado, vermelho do outro lado. Essa aqui, se eu giro ela tanto nessa direção aqui, quanto nessa direção aqui, eu obtenho ainda a mesma joia. Então, eu não tenho que descontar nenhum caso aqui. Desse jeito, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Eu tenho 6 casos desse jeito, certo? Agora, desse jeito aqui, como que eu estou considerando? É como se fosse azul em cima e azul embaixo, certo? As duas na vertical são iguais, mas as duas na horizontal são diferentes. Beleza? Então, é como se fosse vermelho de um lado e verde do outro. Aqui, se eu girar desse jeito, eu vou obter uma outra joia que é a mesma de antes, beleza? Porque eu só fiz girar a joia, certo? Então vamos lá. Quantas opções eu tenho para a cor repetida? Eu tenho 3 opções. Então aqui embaixo é uma opção apenas, porque eu tenho que repetir a cor de cima. Agora aqui, quantas opções eu tenho? Tenho 2 opções, eu não posso usar nenhuma dessas cores daqui. Do lado de cá, uma cor apenas, porque eu estou considerando agora que as duas na horizontal são diferentes, beleza? Então, quantos casos eu tenho aqui? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 dá 6. Só que se eu giro em torno da vertical, eu obtenho a mesma joia ainda, tá certo? Então, essas duas joias aqui representam a mesma joia. Cada joia desse tipo está sendo contada 2 vezes. Divide por 2, vai dar 3, certo? Finalmente, nesse caso aqui, o que é que eu estou dizendo? Na horizontal, as joias são iguais. Então, é vermelho aqui e, por exemplo, azul em cima e verde aqui embaixo. Se eu giro assim, eu obtenho essa outra joia aqui, verde em cima, azul embaixo e vermelho nas laterais, que é uma joia diferente. Não é uma joia diferente, eu só fiz girar a joia de cima, tá certo? Então, quantos casos eu tenho agora? Na cor que se repete, eu tenho 3 opções, então é 3 aqui e 1 aqui, porque é a mesma do lado de cá. Eu tenho 2 escolhas para a cor de cima e apenas uma escolha aqui embaixo, porque tem que ser a cor diferente da de cima e diferente também da de cá. Quantos casos eu vou ter, então? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 dá 6, mas, de novo, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Como eu posso
girar em torno da horizontal, cada joia de novo está sendo contada 2 vezes. Divide por 2 dá 3. Agora sim, no caso em que eu tenho as joias iguais na horizontal, eu tenho 3 casos, desde que na vertical eu tenha joias de cores diferentes. Se as duas na vertical forem da mesma cor e as duas na horizontal forem de cores distintas, eu também tenho 3 opções. E se eu tiver a mesma cor na vertical e a mesma cor na horizontal, eu tenho 6 opções. Somando tudo isso, 6 mais 3 mais 3 dá 12. Agora sim, essa é a resposta correta aqui na letra B. Beleza, pessoal? Então, essa questão foi bem mais complicada mesmo, ela tinha essa casca de banana, inclusive a forma errada de se resolver está aqui em uma das opções, é uma questão para ter bastante atenção em relação a ela, certo? Então era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.